Neste vídeo vamos rever os 5 melhores vídeos do ano de 2020. São vasos feitos com cimento e isopor, reaproveitando o isopor descartado por lojas de eletrodomésticos. O isopor é triturado e misturado com cimento. E assim eu transformo em lindos vasos, muito leves, bonitos e resistentes. Eu sou Maria Amélia Mendes, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Lembrando que para trabalhar com cimento é importante usar equipamentos de proteção e segurança. Para fazer a massa de cimento e isopor, eu uso uma medida de cimento, uma medida de argamassa colante e 2 medidas de isopor triturado. Acrescento água aos poucos até atingir o ponto de uma massa bem consistente. Primeiramente, vamos fazer este vaso bem grande, ele tem 45 centímetros de diâmetro. Usei uma bacia como molde. Preparei uma pasta de cimento com uma medida de cimento e uma medida de areia fina. Apliquei uma fina camada em toda a superfície exterior da bacia e então apliquei esses pedaços de gaze. Mas você pode colar também pedaços de tecido e assim o vaso já ficará bem acabado assim que sair do molde. Mas marque aí sua presença, deixe o seu like neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. Além de bem acabado, esta camada com gaze e cimento facilita a aderência das pedras que eu vou modelar com a massa de cimento e isopor. Colei uma fita de fibra de vidro de mais ou menos 10 centímetros de largura. Mas você também pode fazer algumas voltas de arame para reforçar a borda do vaso. Modele as pedras com a massa de cimento e isopor e então vá colando em toda a lateral do vaso. Faça a segunda camada de pedras, intercalando no meio da camada anterior. E assim vai preenchendo toda a lateral do vaso. Faça 3 bolas, de massa para ser os pés do vaso. E não esqueça dos buracos para drenagem de água. Aguarde 3 dias coberto com toalhas molhadas e um saco plástico para manter a umidade
e então fazer a cura do cimento. Após 3 dias, então é hora de retirar o molde. Se houver dificuldade, é só colocar um pouco de água quente e a bacia de plástico sairá com facilidade. Com uma faca, retire as rebarbas. Prepare uma calda de cimento e cola branca para impermeabilizar. Com um copo de água, 3 colheres de cola branca que você irá dissolver na água e então acrescente cimento até atingir o ponto. Passe essa calda em todo o vaso. É muito importante impermeabilizar para a durabilidade do vaso. Faça isso em todos os vasos de cimento. Com o restante da calda de cimento e cola branca, eu acrescentei pigmento verde, marrom e preto, para então escurecê-la e fazer o contorno das pedras. Usei tinta para artesanato para pintar essas pedras. Pintei das cores marrom, amarelo ocre e verde musgo. Procurando pintar cada pedra de uma cor diferente. E então finalizei passando uma demão de resina acrílica à base de água. A resina acrílica protege a pintura e prolonga a durabilidade do vaso. E aí está o vaso pronto. Ficou muito bonito, né? O próximo vaso também é feito com cimento e isopor. É um vaso muito bonito, com detalhes em relevos de folhas. Utilizei uma bacia de plástico como molde, cortei essas tiras de plástico para ensinar uma técnica onde eu posso desmoldar o vaso na mesma hora que eu faço. Prendi as tiras de plástico na borda da bacia, do molde, e então abri pequenas porções da massa de cimento e isopor com as mãos, procurando manter a mesma espessura
e fui preenchendo o interior do molde. Fui trabalhando com a massa de cimento e isopor, procurando fazer um bom acabamento, deixando a borda na mesma espessura. Fiz os buracos para drenagem de água. E para desmoldar o vaso na mesma hora, preenchi o interior com areia. Então, preenchi até a borda com essa areia. Coloquei um plástico, uma lajota de cerâmica e então virei o molde. É só puxar as tiras de plástico que o molde sairá com facilidade. E aí está o vaso. Então, preparei uma porção de argamassa para fazer o detalhe em relevo das folhas. Apliquei esta pasta de argamassa ou uma medida de cimento e uma medida de areia fina. Misturei água até atingir o ponto desta pasta, onde apliquei em toda a lateral externa do vaso. Para fazer os pés, colei essas flores que eu faço com as sobras de massa de cimento. Com um pincel, apliquei a pasta de cimento em toda a lateral. E então colei as folhas após 3 dias, deixando este vaso coberto com panos molhados em um plástico para manter a umidade e assim fazer a cura do cimento. Aí retirei do molde. Primeiro retirei as folhas, retirei o vaso do molde de areia. Passei a cauda
de cimento e cola branca em todo o interior para impermeabilizar o vaso. Preparei uma massa de cimento para então fazer o detalhe da borda do vaso. Usei uma medida de cimento, uma medida de argamassa AC2 e uma medida de areia fina peneirada para fazer esta massa de cimento. Com uma colher, fiz esse babado na borda do vaso. Aguardei secar e deixei este vaso por mais 3 dias dentro d'água para essa borda não trincar. Então, depois de pronto, pintei o vaso com tinta de parede externa, pode ser a tinta látex ou a tinta acrílica. Pintei primeiro na cor branca. Coloquei corante marrom e amarelo para fazer amarelo ocre. E dei mais uma demão de tinta neste vaso. Nesta cor amarelo ocre, eu acrescentei pigmento marrom e verde para fazer o tom de verde musgo. E então pintei as folhas. Limpei com um pano úmido para deixar destacados os relevos.
Finalizei com a resina acrílica à base de solvente. Para dar este tom envelhecido, eu coloquei um pouco de betume na resina acrílica. Você pode usar a resina acrílica à base de água e colocar um pouco de tinta marrom para também obter esse aspecto envelhecido. E aí está o vaso pronto. Ficou lindo, né? Maravilhoso. Agora vamos ver como eu fiz este vaso grande, porém leve, imitando concreto granilite. Ficou muito bonito e resistente. E também utilizando a massa de cimento e isopor. Para fazer este vaso, usei um tambor de lixo como molde. É um tambor de 50 litros. Passei óleo de cozinha para que a massa de cimento não grude neste molde. Coloquei uma camada de areia fina no fundo do molde para diminuir a altura do vaso. Nivelei a areia no fundo do molde e então preparei a massa de cimento e isopor com uma medida de cimento, 3 medidas de argamassa colante, 3 medidas de isopor triturado, no máximo 2 medidas de água e 4 ml de aditivo plastificante para cada litro de água. O aditivo plastificante é dissolvido na água e então acrescentado à massa de cimento e isopor. Você pode substituir o aditivo plastificante por detergente neutro. Sim, aquele detergente utilizado na cozinha. Já fiz a experiência aqui no canal e dá super certo. Como é uma quantidade grande de massa de cimento e isopor, usei esta ferramenta acoplada na furadeira para misturar a massa de cimento. E assim facilita bastante o trabalho. Coloquei a massa de cimento e isopor no interior do molde. E então encaixei o contramolde, que também é um tambor de lixo um pouco menor. Aguardei 3 dias para a cura do cimento e então retirei o molde. É só colocar um pouco de água quente e o molde sai com facilidade. Fiz os buracos para drenagem de água. Usei um pedaço de concreto como lixa e então lixei todo o vaso. Para retirar esta fina camada de cimento e deixar os pedacinhos de isopor aparentes. E assim você observa que os pedacinhos de isopor ficam aparecendo. Passei a calda de cimento e cola branca para impermeabilizar o interior do vaso. Usei uma lixa para lixar toda a lateral do vaso e deixá-la bem lisinha. Depois apliquei solvente thinner para derreter os pedacinhos de isopor e assim fica cheio de buraquinhos.
Preenchi os buraquinhos com cimento branco, mas você pode preencher os buraquinhos com rejunte branco. Lixei com uma lixa fina para retirar todo o excesso de cimento branco e então obter esse aspecto de concreto granilite. Usei uma fita adesiva para marcar o vaso e pintar essas faixas douradas. Finalizei o vaso passando a resina acrílica à base de água. E aí está o vaso pronto. Ficou lindíssimo, né? Este próximo vaso também foi feito com cimento e isopor, imitando blocos de pedras. É uma outra técnica utilizando molde de areia. Com uma bacia, fiz o molde de areia. Coloquei uma calda de cimento e cobri todo o molde de areia. Esta calda eu preparei com uma medida de cimento e uma medida de areia fina peneirada. E então, com a massa de cimento e isopor, preenchi todo esse quadro de madeira para fazer os bloquinhos imitando pedra. Cortei os bloquinhos. E fui colando em toda a lateral do molde. Modelei bloquinhos maiores para fazer os pés do vaso. Deixei 3 dias coberto com toalhas molhadas para a cura do cimento. E só então retirei do molde de areia. Passei a calda de cimento e cola branca para impermeabilizar o vaso. Coloquei corante líquido nesta calda de cimento e cola branca para então fazer o contorno das pedras. Pintei as pedras com a tinta para artesanato PVA
nas cores amarelo ocre, vermelho, verde musgo e marrom. Passei de leve o pincel com tinta branca para dar uma iluminada neste vaso. E finalizei com a resina acrílica à base de água. E aí está o vaso pronto, ficou lindíssimo, né? E é um vaso muito leve. O quinto e último vaso é um vaso grande, estilo vaso vietnamita. Também usei um tambor de 50 litros como molde. Coloquei uma tela de arame na parte externa do molde para reforçar o vaso. Fiz um círculo com diâmetro maior que o diâmetro do molde para delimitar então a borda do vaso. Centralizei o molde nesse círculo desenhado no papel e então fui aplicando a massa de cimento e isopor. Preenchendo assim toda a parte externa do molde. Fui abrindo a massa com as mãos, acertando a borda na mesma espessura do desenho que eu fiz no papel. E assim eu fui subindo com a massa em toda a lateral do molde. Fiz o buraco para drenagem na lateral do vaso. Aguardei secar e após 24 horas eu lixei e apliquei uma camada de argamassa colante. Para então alisar e deixar essa lateral bem lisinha. Passei esta régua para acertar toda a lateral. Assim, retirando o excesso de massa e colocando mais massa onde necessário.
Passei o pincel molhado para deixar bem liso. E mantive coberto com toalhas molhadas por 3 dias. Então, finalmente, retirei o molde. Passei a calda de cimento e cola branca no interior do vaso para impermeabilizar. E então preparei a tinta para pintar o vaso. Usei tinta látex branca. Misturei corante líquido azul e amarelo ocre para obter a cor desejada que eu queria pintar o vaso. Utilizei uma esponja, uma espuma, né, para pintar toda a lateral do vaso. Com a tinta amarelo ocre, fui clareando a parte central aí do vaso. Amarelo ocre eu misturei na tinta, nesse azul que eu preparei. Misturei um pouco de tinta preta, também neste tom de azul, e pintei a borda superior do vaso. E com a esponja fui esfumaçando a borda do vaso. Deixei secar e então finalizei o vaso com a resina acrílica. Aí, no caso, usei a resina acrílica à base de solvente, mas você pode usar a resina acrílica à base de água. Já está o vaso pronto, ficou lindíssimo, né? Os melhores momentos das nossas vidas não são os grandiosos, cheios de pompa. São os repletos de realizações e detalhes que deixam marcas cravadas eternamente. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E muito obrigada por assistir até o final.